Capítulo 14. Conversando com uma pedra. Os olhos de Hudson se arregalam e seu rosto perde toda a cor. Vocês terminaram? Ele pergunta como se não quisesse acreditar nas palavras. Observo o rosto dele na tentativa de entender o que ele está pensando ou sentindo, mas o espanto é a única emoção que consigo detectar nele antes que sua expressão se esvazie por completo. O que não chega exatamente a me surpreender. Sempre achei que Jackson tinha talento para esconder suas emoções. Se não contarmos aqueles terremotos, é claro. Mas Hudson poderia ser campeão de pôquer se quisesse. Mesmo ciente disso, não consigo evitar uma sensação de nervosismo quando ele me encara com aquele olhar deliberadamente vazio. E é provavelmente o motivo pelo qual começo a tropeçar nas palavras quando tento me explicar. Nós decidimos dar um tempo para... Bem, isso foi ideia dele, então acho que dá para dizer que a decisão foi dele. Mas conversamos e achamos que dar um tempo pudesse... Quanto mais balbucio, mais inflexível fica o rosto de Hudson, até que me obrigo a parar de vomitar as palavras e respirar fundo de verdade. Ao fazê-lo, conto devagar até 10. E quando eu enfim consigo pensar de um jeito coerente, recomeço. Ele disse que não estava certo, que todo mundo estava sofrendo e que as coisas não estavam sendo... Deixo a frase morrer no ar, sem saber como concluí-la. Não estavam sendo como antes? Ele preenche o espaço vazio. Sim, um elo entre consortes, fora do convencional, faz isso com um casal. O problema não é só o elo dos consortes. É o elo sim, insistiu Hudson me interrompendo. Fingir que não é assim só faz com que a gente pareça um bando de crianças. Vocês terminaram o relacionamento por minha causa, e era isso que eu estava tentando evitar. Foi por isso que você nunca ficava sozinho comigo na hora do almoço? Nem em nenhum lugar? Ele dá de ombros. Mesmo assim, vejo o que acabou acontecendo. Jackson e eu terminamos porque tudo estava muito esquisito entre nós ultimamente. Eu argumento. Sem o elo entre consortes, nada parece certo. Não é por sua causa. Tudo isso aconteceu por causa de Collie e daquele maldito feitiço da carniceira. Estou sendo sincera. Hudson fica me observando por algum tempo, mas não se manifesta. Em vez disso, simplesmente larga a minha mão e balança a cabeça antes de se pôr a recolher suas canetas e o caderno de sobre a mesa. O que está fazendo? Indago. Vai embora sem dizer nada de novo? A biblioteca vai fechar. Ele justifica enquanto indica alguém atrás de mim com um meneio de cabeça. Vai guardar suas coisas e eu acompanho até seu quarto. Você não tem a obrigação de fazer isso. Recuo, afastando-me dele. A confusão e a mágoa se misturam no meu estômago. Achei que ser sincera era a melhor maneira de agir. Tínhamos acabado de concordar neste ponto, mas agora ele me trata como se gargolite fosse alguma espécie de doença infecciosa que ele pode contrair se tivermos uma conversa sincera. Sei que não sou obrigado, mas vou acompanhá-la mesmo assim. Ele sai de trás da mesa pela primeira vez desde que começamos a conversar e começa a me guiar até o outro lado do salão, até a mesa onde deixei minhas coisas. Sou perfeitamente capaz de ir até o meu quarto sozinha. Retruco, desta vez um pouco mais enfática. Gracie. Ele parece exausto quando pronuncia meu nome, como se tudo que me envolvesse e tudo que envolvesse essa situação lhe fossem um esforço enorme. Aquilo já me deixa pronta para o ataque, mesmo antes de ele continuar. Será que podemos pular essa briga se eu reconhecer que sei que você é completamente capaz de fazer qualquer coisa que se dispõe a fazer? Mas ainda assim, vou acompanhar você até o seu quarto. E por que eu deixaria você fazer isso quando é óbvio que não quer se envolver com nada a meu respeito? O suspiro dele é ao mesmo tempo exagerado e impaciente. O que eu quero nesse exato momento é terminar nossa conversa em particular enquanto a acompanho até o seu quarto. Seu sotaque transforma aquelas palavras em flechas afiadas que me acertam com bastante precisão. Está óbvio bastante para você agora ou vou ter que ser mais específico? Paro de guardar os objetos na minha mochila e o encaro com um olhar irritado. Ele retribui com um olhar igualmente irritado e resmunga algo por entre os dentes que não consigo entender direito, mas que sei ter a ver com o fato de ter que lidar comigo é cansativo demais. E eu entendo. Sei que minhas emoções deram uma boa transbordada esta noite,
mas estou tentando colocar tudo sob controle, mesmo sabendo que elas não estão nem perto de estarem sob controle. Não significa que ele tenha o direito de falar comigo como se eu fosse uma criança, a menos que ele queira que eu comece a agir como uma criança. É uma ideia bem tentadora, e errada provavelmente, mas é tão tentadora que não consigo resistir. Eu apoio o peso no corpo sobre os calcanhares, cruzo os braços diante do peito e me transformo em pedra. O lado legal de ter aprendido a controlar a minha gárgula é que agora consigo me transformar em estátua e continuar consciente dos acontecimentos. E isso significa que consigo observar os olhos de Hudson se arregalando e ele ficando literalmente boquiaberto. E olhe, deixar Hudson sem palavras é algo que vale cada segundo de não poder retrucar com ele, não enquanto estou transformada em pedra. Especialmente quando ele se lembra de fechar a boca com um movimento brusco, mas ainda assim deixa as presas bem à mostra dessa vez. Embora eu não saiba ao certo o que ele planeja fazer com elas, considerando que ele iria gastar uma nota no dentista se tentasse me dar uma mordida agora. Amica, a bibliotecária, se aproxima com cuidado, como se não soubesse ao certo se deseja se envolver no que está acontecendo aqui, seja lá o que for, e não a culpo. Claro, esse não é o primeiro desentendimento que vejo entre alunos com poderes. E só estou aqui há alguns meses. Não consigo nem imaginar o que ela já viu em todo o tempo que passou aqui. Hudson lhe diz algo, mas não faço ideia do que seja, pois parece que o som da conversa deles atravessou uns 5 metros de água, talvez mais. Ela responde, mas provavelmente não é o que Hudson queria ouvir, porque a raiva no rosto dele se transforma aos poucos em algo que se parece muito com medo. Não é uma emoção comum para ele. A última vez que o vi assim foi quando o pai dele me mordeu. Portanto, não posso dizer com certeza, mas conforme ele se aproxima e começa a falar comigo com urgência na voz, imagino que talvez seja a hora de me transformar em humano outra vez. Eu queria ensinar uma lição sobre o que é ser condescendente, não lhe causar preocupação. Fecho os olhos e busco nas profundezas do meu ser o cordão de platina que permite me transformar de gárgula em humana, tão rápido que os meus dedos tocam em outro cordão quando passo por ele. É o cordão verde esmeralda, que percebi pela primeira vez na lavanderia, aquele que algo dentro de mim alertou que não deveria tocar. Mas não tenho tempo para considerar aquele acidente, porque há outro cordão atraindo a minha atenção agora. É um cordão azul cintilante, que brilha intensamente, e mais, está soltando faíscas que se espalham em todas as direções. Não preciso ser nenhum gênio para deduzir que este é o nosso elo entre consortes. Eu subdisse praticamente desde o instante em que Hudson anunciou que eu era sua consorte. A primeira atitude que tomei, quando me recuperei do choque, foi procurar esse cordão. Não precisei de muito tempo para encontrá-lo, já que era o único que brilhava com muita intensidade naquele momento. Foi a última vez que ele brilhou. Venho observando o cordão todos os dias. Então, isso é algo do qual tenho certeza, mas agora ele está brilhando com tanta força que se tornou quase incandescente. E o único pensamento em minha cabeça é: libera um gemido baixo e o meu corpo inteiro entra em estado de alerta vermelho, porque num piscar de olhos consigo sentir Hudson em algum lugar bem no fundo de mim. Não é como antes, quando podíamos conversar de maneira tão clara e direta. Não sei o que ele está dizendo agora e também não sabia há um segundo, quando ele estava praticamente gritando comigo do outro lado da pedra. Mas consigo senti-lo, quente, forte e frenético. Todo o distanciamento que ele estava projetando antes sumiu há tempos. Saber disso é o que me faz agarrar o cordão de platina e me transformar novamente em humana, o mais rápido que posso. Ensinar-lhe uma lição por ser um babaca é uma coisa, mas assustá-lo é algo completamente diferente. No momento em que me transformo de novo em humana, Hudson me agarra e me puxa para junto de si, em um abraço que traz uma sensação enorme de alívio e de intimidade. O que aconteceu? Ele pergunta quando se afasta, deslizando as mãos pelos meus cabelos como se não conseguisse acreditar que sou feita de carne e sangue novamente, ou como se estivesse verificando se estou machucada. Por que se transformou? Porque você estava agindo como um idiota e eu estava cansada de ouvir aquilo, e eu me transformei para não ter que escutar mais nada.
O queixo de Hudson cai pela segunda vez em poucos minutos. Atrás de nós, Amica simplesmente balança a cabeça, rindo baixinho. Hudson está ocupado demais, me fitando com cara de bravo para perceber o que a bibliotecária está fazendo. Por isso, ela pisca o olho para mim e faz um sinal de joinha. Aparentemente, não sou a única que acha que os rapazes devem ser colocados em seu devido lugar quando resolvem agir como machos alfas opressores. Tenho um momento para refletir comigo mesma que eu nunca faria algo assim com Jackson antes que Hudson comece a rosnar. Se transformar em pedra é o uso mais imaturo de um poder que eu já vi. Mais uma vez, Hudson está com as presas totalmente à mostra, e não consigo decidir se seu objetivo é me assustar ou se isso acontece porque ele ficou tão bravo que não as consegue controlar. No fim das contas, decido que isso não tem importância e que esse é um jogo que pode ser jogado por duas pessoas. Assim, termino de guardar meus pertences e me inclino para a frente, até que nossas faces estejam a poucos centímetros de distância, e retruco. Não, o uso mais imaturo dos meus poderes seria se eu transformasse você em pedra. Em seguida, dou um tapinha no ombro de Hudson, e é tanto uma ameaça quanto um gesto de reconforto. E saio andando, deixando-o para trás. Aceno para Amica ao sair pela porta e deixo Hudson lá. E ele pode escolher entre ficar destilando a raiva sozinho ou engolir seu orgulho e vir correndo atrás de mim. E eu estaria mentindo se dissesse que não quero que ele escolha a segunda opção. Capítulo 15. Uma competitividade saudável. Já estou a meio caminho da escadaria, convencida de que Hudson se deixou dominar pela raiva quando ele se aproxima. E quando digo que ele se aproximou, é porque chegou bem mais perto do que deveria. Estou à espera dele, prestando atenção nos ruídos do corredor. Mesmo assim, ele caminha tão rápido e tão silenciosamente que fico chocada quando sinto fechar a mão ao redor do meu pulso e me virar para trás. Sua pegada é gentil, ainda que o gesto de me puxar e me fazer girar aconteça com tanta agilidade que eu mal consiga entender o que está acontecendo, até me ver cara a cara com um vampiro que parece irritado, mas mesmo assim entretido com a situação. Hudson, por sua vez, sabe exatamente o que está acontecendo quando invade o meu espaço, me cercando até me impedir de avançar, até que as minhas costas estejam ligeiramente contra a parede, coberta por aquelas tapeçarias antigas. Penso em desvencilhar meu pulso da pegada de Hudson, mas ele deve pressentir o que penso em fazer, porque aperta-o um pouco mais. Não o bastante para me machucar, mas definitivamente com força suficiente para que eu sinta a pressão fria dos seus dedos na pele sensível da parte interna do pulso. Você está achando que é a única pessoa capaz de usar seus poderes de maneira irresponsável, não é? Ele questiona, e há uma dose suficiente de arrogância na pergunta para deixar meus dentes prontos para entrar em ação. E da mesma forma, para fazer com que a minha respiração fique presa na garganta. E isso faz com que eu me sinta como um clichê qualquer, não é mesmo? O garoto age como um babaca, a garota retruca, o garoto bate no peito e a garota cai nos encantos dele. Bem, não, obrigada. Vai ser preciso mais do que um cara qualquer batendo no peito para me colocar na linha, e não importa o quão atraente é o cara que bate no peito. E é por isso que rebato com a voz mais entediada que consigo conjurar. Achei que você tinha me dito que não precisava usar seus poderes. Afinal de contas, você é um vampiro. Aquilo foi uma observação, não uma declaração de intenções. Ele responde, e agora está tão perto que consigo sentir seu hálito quente na minha orelha. Arrepios que não têm nada a ver com medo percorrem minha coluna, e eu me contorço um pouco, à procura de abrir um pouco de espaço entre a boca de Hudson e a minha pele. Não porque não gosto dessa sensação, mas porque receio que posso acabar gostando demais dela. Que pena, digo quando enfim consigo ganhar uma distância satisfatória do rosto dele. Eu estava louca para ver você explodindo coisas outra vez. Ele fica sério e o brilho travesso desaparece do seu olhar. Logo agora que eu estava me esforçando bastante para que isso não voltasse a acontecer, informa ele. Sua voz é bem sarcástica, mas já conheço Hudson o suficiente para reconhecer a sinceridade existente logo embaixo do sarcasmo.
Ela passa das defesas que eu vinha mantendo no lugar durante a noite inteira e eu respondo. Eu também, mesmo antes de perceber o que vou dizer. Os ombros dele pendem e por um segundo Hudson parece mais derrotado do que qualquer outra ocasião que eu tenha visto. Tudo isso está muito errado, Grace. Erradíssimo. Concordo logo antes de ele encostar a testa na minha. Parece ser uma posição bem íntima, um momento bem íntimo, e penso em recuar. Mas íntimo não significa necessariamente sexual. Tivemos muitos momentos íntimos. Ele viveu na minha cabeça durante várias semanas. Assim, aviso a mim mesma que este é apenas mais um. Além disso, acho que preciso desse conforto tanto quanto ele precisa do meu. Assim, faço a única coisa que posso fazer nessa situação. A única coisa que parece certa. Afasto o meu pulso da pegada dele, que agora afrouxou bastante, e o envolvo em meus braços. O universo deve ter feito uma bela pegadinha quando nos transformou em consortes. Mas agora somos apenas dois amigos que dividem um momento tranquilo em uma situação totalmente desgraçada. Pelo menos é isso que conto a mim mesma. O abraço dura só 1 minuto, mas é o bastante para que eu memorize a sensação daquele corpo esguio e alto junto do meu. O bastante para que eu sinta seu coração bater bem rápido sob as minhas mãos. Mais do que o bastante para que Eu senti você, informo a Hudson quando ele por fim se afasta. Quando estava na forma de pedra, eu o senti pelo elo dos consortes. Você estava tentando me alcançar. E então, com a mesma facilidade, a irritação e alguma outra coisa, algo que eu não consigo reconhecer, voltam a atingir seu olhar. Achei que alguma coisa tivesse lhe acontecido, que você tivesse se transformado em estátua de novo, ou que alguém tivesse lançado um feitiço em você. Quase entrei em pânico. O jeito com o qual ele me fita traz consigo um aviso de que não devo repetir esse tipo de brincadeira. Bem, não gostei nem um pouco do jeito que você estava falando comigo. Não sou criança e detesto quando você me trata assim. Acho que até consigo ouvir os dentes de Hudson rilhando, mas no fim das contas ele só abaixa a cabeça e cede. Você tem razão. Peço desculpas. Aquela admissão me pega tão desprevenida que replico. Desculpe. Achei que estava conversando com Hudson Veiga. Esqueça, murmura ele enquanto se afasta e começa a andar outra vez. Eu acompanho o ritmo da caminhada dele, feliz por ele sempre se lembrar de andar com passos curtos, para que eu não precise correr para ficar ao seu lado. Quer dizer que você usou o elo entre consortes para tentar me alcançar. Pergunto quando viramos para entrar em outro corredor. O assunto parece deixá-lo desconfortável, e talvez eu devesse deixá-lo respirar um pouco. Mas como é que vou entender como o elo entre consortes funciona se não fizer perguntas? Esse é o tipo de detalhe sobre o qual ninguém fala na aula de magia. O tipo de coisa sobre o qual não penso em perguntar até passar pela experiência. Eu o usava para lhe mandar energia, do mesmo jeito que você fez comigo depois do desafio para entrar no círculo. Ele me encara. Sabe do que estou falando, quando o elo quase a matou. Tenho quase certeza de que foi a mordida do seu pai que fez isso comigo, rebato. E o que eu devia fazer então? Morrer com os seus poderes ainda dentro de mim? Ah, não sei. Confiar em mim? Saber que eu não ia deixar você morrer? Ele fala de um jeito tão exasperado que quase caio na gargalhada. Mas saber que ele vai ficar ainda mais contrariado é o que me impede de começar a rir. Eu confiei em você. Respondo quando finalmente chegamos até a escada. Ou melhor, eu confio em você. A expressão com que ele me encara é abrasadora, mesmo antes de Hudson se aproximar e segurar minha mão. Ele a aperta suavemente antes de soltá-la outra vez. Quer dizer, então, que você viu o nosso elo entre consortes? Ele pergunta enquanto subimos até o topo da escadaria. Eu o vejo todos os dias, mas hoje ele parecia diferente, como se estivesse iluminado e faiscando com energia. Contemplo os cordões novamente, e as faíscas pararam de brotar do cordão, mas ele continua brilhando. Tenho certeza de que as faíscas eram porque eu estava tentando alcançar você. Foi o que imaginei também. E você percebeu mais alguma coisa? Ele indaga enquanto me conduz pelo longo corredor que leva até o meu quarto. Como assim? Ele pigarreia algumas vezes e olha direto em frente enquanto explica. Por exemplo, era diferente do duelo que você tinha com Jackson?
Ah, vai, está falando sério? Vai querer comparar os elos agora? Meu tom de voz sugere que ele está fazendo algum outro tipo de comparação. Não é disso que estou falando. Desta vez é ele quem revira os olhos. Mas andei lendo sobre o elo entre consortes, e todas as menções que encontro em relação a eles chegam à mesma conclusão. E que conclusão é essa? Pergunto cautelosa. Eles não podem ser quebrados, nem com magia, nem pela própria força de vontade. A única coisa capaz de rompê-los é a morte. E às vezes, nem isso. Termino a frase para ele. Eu sei, eu sei. Mace me disse a mesma coisa. Sim, mas Collie quebrou o seu elo com Jackson. Como se eu não soubesse, digo a ele com um toque do meu próprio sarcasmo. Eu estava lá, caso não se lembre. Eu sei, Grace, ele suspira. E não estou tentando machucar você quando toco no assunto, mas duvido que todos os livros já escritos sobre o assunto estejam errados. E isso me faz pensar. Como a carniceira conhecia um feitiço capaz de quebrá-lo? Indago. Ele parece surpreso. Não sei se é pelo fato de eu ter questionado isso ou porque eu estou interrompendo toda hora. O que sei é que estou ficando de saco cheio de ouvir Hudson falar sobre elos entre consortes, e especialmente sobre a quebra deles. Não sei por quê, mas isso me incomoda bastante. Assim, eu sigo em frente, determinada a concluir o pensamento por ele. Se eles não podem ser quebrados, então, como uma vampira velha que mora numa caverna tinha exatamente o feitiço capaz de fazer a única coisa que ninguém jamais conseguiu fazer? Exatamente. Além disso, ele para por um momento, como se em preparação para o que vai dizer a seguir, ou para a minha reação. É exatamente esse pensamento que me faz flexionar os ombros para trás e me preparar para qualquer golpe, mesmo ciente de que não vai ser físico. Você se lembra de como era o seu elo com Jackson? Só ouvi uma vez, quando estávamos na lavanderia, e não prestei muita atenção naquela ocasião. Não me dei conta de que... Do quê? Indago enquanto o meu estômago se retorcesse. Ele suspira, dá a aparência de um elo entre consortes. O que está querendo dizer? Questiono, com a voz tão estridente que não consigo acreditar que está saindo da minha própria garganta. Não vou afirmar que vocês não tinham um elo de verdade. Hudson coloca uma mão consoladora no meu ombro. O que eu quero dizer é que havia algo errado no seu elo com Jackson. Não sei se isso aconteceu porque o feitiço já estava funcionando ou se sempre houve alguma coisa errada com ele. Termino a frase. Sim, responde Hudson relutante. Ele tinha duas cores, Grace, verde e preto. Foi bom eu ter me preparado para receber esse golpe, porque exatamente como previ, sinto meu estômago afundar dentro de mim, e também uma tortura intensa, com um pensamento girando sem parar ao redor da minha cabeça. Se alguma coisa sempre esteve errada com o elo que eu tinha com Jackson, talvez não seja possível consertá-lo.